Preparado para essa noite? Quem está com a pedra na mão aí? Cadê a sua pedrinha? Erga a sua pedra aí, deixa eu ver se todo mundo pegou. Quem não pegou? Tem alguém que não pegou? Se você não pegou, dá um tchauzinho assim, nós vamos levar até você. Ninguém vai ficar de fora hoje, amém ou não? Tá todo mundo com a pedra na mão? Não pegou? Ó, tem gente aqui que não pegou, cadê? Vamos lá, corre. Vamos lá, diaconia, me ajuda. Aqui ó, aqui na frente. Lá, o Maico. Isso, as meninas do louvor ali, ó. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21, verso de número 19. Não esquece a sua pedra. Amém? Vamos lá? Aqui, ó. Pegou? Pegou, Davi? Perdeu a sua pedra? Só não dá pro Cadu, que o Cadu vai tacar. Segura aí, você já vai tacar na cabeça da pessoa que tá... Brincadeira. Olha, empolgação. Misericórdia. Quem achou Apocalipse 21, dá uma glória a Deus. A palavra diz assim: os fundamentos dos muros, ou fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro e o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. O quinto com sardio e o sexto com sardônio. O quinto com sardônio e o sexto com sardio. O sétimo com crisólito. O oitavo com bérilo. O nono com topázio e o décimo com crisopraso. E o 11º jacinto e o 12º ametista. Amém? Feche os seus olhos, estenda sua mão em minha direção e vamos orar. Pai querido, santifica essa palavra, santifica as nossas vidas. Mais uma vez nessa noite nós queremos te dar toda a honra, toda a glória antecipadamente já, Pai, como igreja. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, usa-me como, Senhor, um instrumento em tuas mãos nessa noite. Mais uma vez eu te peço, Pai, apaga os meus pecados, as minhas iniquidades, lança no mar de esquecimento todas as minhas transgressões, e me leva a viver, Senhor, junto contigo essa experiência sobrenatural que viremos nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória nessa casa, que a tua palavra vá além da nossa mente racional, da nossa mente humana, meu Deus, mas que ela possa penetrar o nosso coração, o mais profundo do nosso coração. É o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Troca todo o coração de pedra, Pai, por um coração de carne, sensível à tua doce voz, para que essa palavra ela aqui raiz, gerando os frutos, mais frutos que permaneçam para a glória do teu santo nome. Te pedimos, libera os teus anjos ministradores nessa casa, anjos, arcanjos, querubins, serafins, com espadas de fogo, em nome de Jesus. Mais uma vez, levanta colunas de fogo, que os céus dessa casa estejam rasgados para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Pai, que a tua glória se manifeste de forma sobrenatural. Manifesta a tua glória, usa-nos, Senhor, como instrumento nessa noite. Pai, que nós possamos ir além de tudo aquilo que o Senhor deseja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Te entregando, Pai, um culto racional, genuíno e verdadeiro. Alcança os que estão em casa, Pai, o Senhor é onipotente, onipresente, não se limita a tempo e espaço. Então que eles possam ser tocados nessa noite, como seremos de forma sobrenatural, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vemos aqui então Apocalipse citando 12 pedras. Quantas? Elias, quando ele está para montar um altar ao Senhor, para mostrar com que Deus era Deus sobre Israel, clamando pelo fogo, que seria o fogo que consumiria o holocausto diante dos profetas de Baal, os profetas de Azerá. Ele separa também 12 pedras. Quando Jesus ele vem para edificar o reino, ele separa também
12 apóstolos, 12 discípulos. Nessa noite eu quero te dizer que Deus está separando a mim e a sua vida para atravessar para um novo nível. Ei, Deus mais uma vez nos levará a ser as pedras que edificará o reino de Deus nessa terra. Erga uma de suas mãos no seu lugar, começa a declarar: Senhor, usa-me nessa estação. Senhor, usa-me nessa estação. Eis-me aqui, Pai. Usa-me como pedra de edificação diante do teu altar. Eu não quero ser somente mais um no meio da multidão. Eu não quero ser somente mais um, meu Pai. Eu quero ser a pedra que vai edificar o seu altar para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que acontece aqui, meus amados, é que Deus ele começa a mostrar que o padrão do reino é um só. Pergunta para mim: qual é, pastor? Pessoas sendo separadas como pedras para edificação maior do que elas mesmas. O reino de Deus, ele foi separado em nós como propósito, para que eu e você junto, como corpo, possamos cumprir, trazendo os céus à existência nessa terra. Então, da mesma forma que Deus edificou o seu templo nos céus, e tudo que vemos é só um reflexo daquilo que é a glória de Deus, Deus vai nos separar como pessoas nessa noite. Eu não estou falando de uma separação de divisão, eu estou falando de um ajuntamento solene, ensinando para nós que o propósito que está dentro de nós é muito maior do que pensamos ou imaginamos. E quando todas essas pedras se encaixam, quando todas essas pedras se juntam, nós juntamos para o reino de Deus uma edificação solene, porque não há pedra que seja diferente da outra, ainda que ela seja separadamente com nomes diferentes. Quando ela se junta, o propósito para a edificação é uma só: construir para Deus um altar de adoração. Ei, o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse é um lugar construído para o Senhor com pedras preciosas. Nessa noite, Deus vai separar a sua vida de forma preciosa para a edificação do corpo de Cristo nessa terra, porque Ele veio para que eu e você pudéssemos ser a extensão dos céus nessa terra. E sempre que Deus está prestes a fazer algo na vida do seu povo, Ele vem trazendo essa edificação sobre nós, não como algo que nunca foi feito, mas algo que aparentemente já foi feito, mas de uma forma diferente. Você está aqui? Diga amém. O templo aqui estava sendo edificado, agora com 12 pedras preciosas. E quando Deus vai nos levar para esse nível de edificação, Ele começa a colocar dentro de nós fundamentos, Ele coloca dentro de nós sonhos, Ele coloca dentro de nós propósitos, que muitas vezes não vai estar dentro de cada um, num todo. Cada um vai carregar um propósito, diga amém por isso. E com isso nós sabemos que até as pedras que estão nas suas mãos hoje não são iguais, ainda que sejam parecidas. Levanta a sua pedrinha o mais alto que você puder, para que os outros possam enxergar. Parece ou não parece? Mas eu posso te garantir que essas pedras não tem nada iguais. Ainda que pareça ser comum, ainda que tenha algo em comum, elas são pedras, mas cada uma tem a sua identidade. Mas quando estão juntas, quando elas se juntam com a argamassa ou com a massa chamada Espírito de Deus, e é o que Ele vai fazer conosco nessa noite. As pessoas olham e não conseguem enxergar qual pedrinha é diferente, porque estão todas juntas para uma edificação só. Se você olhar para dentro dessa parede, você consegue enxergar alguma pedra? Mas você tem a garantia que há muitas ali, sim ou não? Foram separadas, ajuntadas numa só massa, para ser sustento para todo esse templo. Vocês estão aqui? Isso é ser corpo de Cristo na terra.
Saber que mesmo eu sendo diferente da pessoa que está do meu lado, Deus colocou um propósito para complementar o propósito da pessoa que está do meu lado. Eu não ando sozinho, eu não ando isolado, pedra com pedra, para uma edificação maior do que eu mesmo. É tempo de toda a individualidade em nosso meio ser quebrada. É tempo de um posicionamento, é tempo de carregar as nossas pedras, é tempo de nós levarmos a edificação dos céus dessa terra, um altar solene sendo construído para a glória de Deus. Cristo em nós como argamassa, como a massa para nós, gerando em nós a esperança dos céus nessa terra. Para que no coletivo nós possamos começar a levantar um altar agradável e santo ao Senhor. Quando carregamos a nossa pedra, a próxima geração, ela começa a ter aonde se estabelecer, porque nós já levantamos um altar ao Senhor. Então declare assim comigo, bem forte: eu nessa noite não esquecerei de carregar o meu altar. Eu nessa noite estabelecerei para a glória de Deus o meu altar. Mas aí eu te pergunto, uma pedra sozinha forma um altar? O que vocês acham, sim ou não? Agora quando todas elas se juntam, aonde dois ou mais estiver, eu me manifestarei. Agora onde tem uma, duas, vamos lá, 3, 4, 5, 6. Se você está sendo contado, dá uma glória a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 pedras ao mesmo tempo. Um altar começa a ser levantado, porque aonde a unidade o Senhor se manifesta, aonde há pedras sendo juntadas, o Espírito Santo vem estabelecendo a tua glória. O Espírito Santo vem manifestando a tua presença. Quando um altar é levantado ao Senhor, os céus são tocados e os céus começam a tocar a terra. Deus libera do teu fogo, Deus libera da tua glória, Deus libera do teu sobrenatural. Então milagres começam a acontecer, prodígios começam a acontecer, sinais jamais vistos começam a ser realizados, porque aonde há um povo que junta em unidade os seus corações para a edificação do corpo de Cristo, os céus se manifestam na terra. Mas uma pedra sozinha não manifesta nada. Então chegou o tempo de servirmos uns aos outros. Coloca a arte, meu filho, na tela. É tempo de servirmos uns aos outros. Uma pedra se ajuntando a outra pedra para a edificação de um alto, santo e agradável altar ao Senhor. Amém ou não? É tempo de sermos uma família. É tempo de nos juntarmos sem demagogias, porque pedras, elas foram separadas para uma edificação, e mesmo que elas vá ser amassada, batida, jogada numa massa, ela sabe pelo propósito que ela veio, para cumprir a edificação dos céus nessa terra. E nenhuma delas, ainda que toda seja diferente, se sente mais importante do que as outras. Então eu estou aqui nessa noite para quebrar todo espírito de divisão sobre essa casa, todo espírito de facção sobre esse lugar. Tudo aquilo que era contrário à verdade de Deus seja agora destruído em nome de Jesus Cristo. Satanás e seus demônios, nós ordenamos agora: recolha tudo que você trouxe, vá para o abismo para nunca mais voltar em nome de Cristo Jesus. É tempo de sermos uma família. É tempo de entendermos que Deus deseja manifestar a tua glória em nossas vidas em unidade. Efésios capítulo 4, verso número 14. A palavra diz assim: o propósito é para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda... Muito obrigado. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro,
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Dele todo o corpo, declare comigo, dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, pelo auxílio de todas as cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Fala para quem está do seu lado, não esquece a sua pedra, porque juntos formaremos em amor um altar santo e agradável ao Senhor. E se você crê nisso, aplauda forte a Ele. O problema é quando você deixa de ouvir a voz de Deus e cai num estado de frustração contra si mesmo, analisando tudo aquilo que de forma humana está só te conduzindo para longe de Deus. Carregar pedra cansa, sim ou não? Sim ou não? Talvez você não está dizendo com tanta empolgação porque você está com uma pedrinha na mão, mas erga a sua pedra o mais alto que você puder e segure ela aí. Eu vou pregar pelas 8 horas que me restam e você fica com o braço levantado e com a sua pedra na mão. Vamos lá. Cansa ou não cansa? Sim ou não? Mas Deus diz que Ele é quem revigora aquele que está cansado, é Ele que refaz as forças, é Ele que nos leva a voar como águias. Aqueles que se cansam, ei, Ele está sobre nós. E se nós entendermos isso, as nossas vidas jamais será enfadonha, jamais será cansativa. Nós jamais entraremos no estado de frustração, porque Cristo em nós, esperança da glória. A pedra que carregamos é a pedra angular, é o Cristo vivo, maduro e ressurreto. Não nos movemos mais como crianças inconstantes, correndo de um lado para o outro pela astúcia de homens, mas nós nos movemos para a edificação dos céus nessa terra. E se você crê, dê um glória a Deus bem alto ao Senhor aí. Não sejamos mais inconstantes. Sabe o que é inconstância? É o prazer pela sua própria vaidade. Porque alguém constante, ele faz, estando empolgado ou não, porque constância é você fazer querendo ou não, é ser constante naquilo que você faz. Vocês estão aqui? Agora, todo inconstante é aquele que, quando as coisas já pesam, no sentido figurado da coisa mesmo, ou não estão no agrado que ele gostaria, do jeito que estivesse, ele simplesmente retrocede ou para. Amém ou não? Declare comigo: eu não esquecerei jamais de carregar o meu altar. Amém ou não? Independente das circunstâncias, nós estamos trazendo e edificando o altar ao Senhor. O problema é quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque aí nós esquecemos o nosso papel como corpo e começamos a ser guiados pela vontade das nossas próprias emoções. Se você estava aqui na quinta-feira, nós pregamos sobre isso. Eu falei através do Salmo 103, o próprio salmista dando uma ordem na sua alma. Ele estava dizendo: alma, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor de todo o meu ser, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. No versículo seguinte, no versículo 3, ele está dizendo: porque é o Senhor que nos coroa de compaixão e de amor, de bênção. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que cura as nossas feridas. Estão aqui ou não? Então todo aquele que esquece que ele está carregando um altar, que ele está carregando algo que é muito maior do que ele mesmo, muitas vezes ele só vai ser guiado pelas suas próprias emoções, pelas suas próprias vontades. Eu creio que ao entrar nesse culto e pegar essa pedra, você já imaginou na sua cabeça: será que o pastor vai mandar eu tacar em alguém?
Por quê? Porque é o mais natural de se pensar. O que eu vou ficar fazendo com essa pedra? Eu vou levar como enfeite para minha casa? Estão aqui ou não? Porque é o mais natural de você achar. O que eu vou fazer com essa pedra? Pastor, está ficando doido. Mas muitas vezes nós carregamos pedras que muitas vezes não está carregando para nós nenhuma construção, não está trazendo, melhor dizendo, para nós nenhuma construção, não está edificando para nós nada. Começamos a encher os nossos bolsos com essas pedras, e ao invés de lançarmos essas pedras ao Senhor na sua edificação, começamos a nos encher de problema, de preocupações, de ansiedade com as coisas desse mundo, e esquecemos que pedras não foram feitas para servir de peso, mas para a edificação de um altar ao Senhor. Ei, o Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor sabe tudo que Ele está edificando. E todas as vezes que nós entramos num estado de frustração, é porque nós achamos que Deus iria fazer algo, e quando Ele não faz do jeito que esperamos, começamos a murmurar, reclamar, questionar, porque já não está mais tão agradável assim a nós. Essas são as pedras que começam a pesar no seu bolso. Essas são as pedras que começam a pesar na sua vida. É como um homem, numa analogia, que estava subindo uma montanha com uma pedrinha na mão. Deus disse: leva essa pedra até o final daquela montanha. Eu quero 4 pessoas aqui, vamos lá rapidinho, com as pedras na mão, vem aqui. Corre, rapidinho. Vamos lá. Mais 2, vem. Isso, muito bem. Agora tem mais. Elas não estão com pedra, estão? Tá, glória a Deus. Alan, você vai até a ponta da montanha carregando essa pedra, tá? Vocês 3 vêm pra cá. Alan, fica lá na ponta lá. Fica aqui, ó, vocês. Júlia, fica ali na mesa ali, ó. Vai lá, Alan. Sua obrigação é carregar essa pedra até o final, sem deixar ela cair, hein? Fechou? Pode ir. Alan, por que você está com 4 pedras? Peraí, por que você está com 4 pedras? Porque eu peguei dos meus companheiros até chegar até aqui. Mas quem te pediu? Eles. Eu te pedi, Alan, 4 pedras? Quantas pedras eu te pedi? A minha. E por que você está carregando o peso que não é seu? A gente só cansa quando Deus nos pede para carregar algo e a gente começa a pegar aquilo que não é nosso. A gente só começa a matar a nossa própria edificação porque carregamos aquilo que não é nosso, começamos a carregar aquilo que é dos outros. Vocês estão aqui ou não? Muitas vezes reclamamos, estamos cansados, estamos fadigados, estamos oprimidos. Meu Deus, por que o Senhor está permitindo? Deus está falando: ei, o fardo que eu coloquei sobre você é leve, o jugo que eu coloquei sobre você não é pesado. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todas as vezes nós entramos num estado de frustração e cansaço em Deus, porque muitas vezes não entendemos o que Deus está nos dizendo. Assim como eu falei: Alan, pega a sua pedra e vai até o outro lado. Eu não falei para ele: Alan, pega a sua pedra e todas as pedras que você vê no caminho você vai carregando. Eu falei isso. Deus muitas vezes dá uma direção para nós, e nós ao longo do caminho vai fazendo aquilo que a gente acha melhor de fazer. Ele estava ajudando os irmãos, sim ou não? E os irmãos fizeram o quê?
Não era mais fácil ele dizer assim: por que vocês estão cansados? Vamos fazer o seguinte, pega na minha mão, vamos juntos. Nós vamos subir, vocês não vão parar. Eu vou carregar o seu altar, mas você vai chegar lá no final comigo e nós edificaremos o altar junto. Porque ainda que ele tenha carregado as pedras, as pessoas ficaram para trás. Melhor do que a estrutura, mais importante do que a estrutura é carregarmos as pessoas, porque Cristo é em nós, esperança da glória. E se você crê, aplauda forte ao Senhor por isso. Carregue o seu altar. Carregar o seu altar é tão importante do que você ter um altar para prestar culto com pessoas. Não muda nada termos um altar para prestar culto ao Senhor e não ter pessoas. Se nós fecharmos esse lugar aqui agora e atravessarmos a rua e começarmos a fazer um som no meio da rua, com todas as cadeiras na rua, a igreja vai estar do outro lado da rua. A igreja não para, porque as pessoas estão levantando um altar ao Senhor. Mas esse lugar, sem as pessoas, sem as cadeiras, é só um lugar vazio. Então nós temos que entender que mais importante do que carregar o nosso altar é não deixar as pessoas para trás. Amém ou não? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Muitas vezes você está vendo as pessoas sofrer no caminho, porque eu tenho certeza que talvez na cabeça dele, de uma analogia, claro que a pedrinha que está na sua mão não pesa, mas, eu esqueço que nós estamos gravando, desculpa gente, mas, meus amados, tão importante do que carregar um fardo uns dos outros, é o porquê carregamos o fardo uns dos outros. Vocês estão aqui ou não? Não adianta eu fazer aquilo que é a função do outro, se o outro também comigo não crescer. Nós estamos aqui, e essa é uma estação de um discipulado sobre essa casa. Ninguém vai ficar para trás. Nós edificaremos um altar ao Senhor, carregaremos um altar ao Senhor, mas eu e você cresceremos para a glória de Deus. Ei, se o seu fardo está pesado, nós estamos aqui para aliviar. Uns dos outros carregaremos os fardos para que seja leve, mas ninguém no nosso meio vai ficar para trás, porque mais importante do que a estrutura é a minha e a sua vida para Deus. Quando Ele voltar, Ele não vai voltar para buscar os bens materiais que temos, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se levante verdadeiros altares ao Senhor nessa noite, para que nós possamos uns aos outros, para que nós possamos uns com os outros edificar ao Senhor um altar santo e agradável, para que as pessoas ao virem a esse lugar, para que as pessoas ao estarem em nosso meio, para que as pessoas por onde passarem e estiverem conosco possam ver Cristo em nossas vidas, para a glória de Deus, e eu e você possamos ser agentes de transformação nessa terra. Êxodo 32, verso número 1, a palavra narra que Moisés estava no monte. Moisés estava e ele demorava a descer. E porque Moisés estava demorando para descer, o povo decidiu, falar com Arão, que ficou responsável para edificar um altar. Todas as vezes que nós achamos que Deus erra ou está demorando naquilo que Ele está fazendo, pode ter certeza que o altar que estamos levantando já não é mais para Ele. Então guarde isso no teu coração. Se você deseja continuar levantando um altar santo e agradável ao Senhor, não queira as coisas da sua forma, não queira somente as coisas do teu jeito, não queira as coisas no seu próprio tempo, e espere e aguarde o tempo determinado pelo Senhor. Porque Eclesiastes capítulo 3, pode deixar o texto de Êxodo,
diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Vocês estão aqui ou não? Então esses homens e mulheres começaram a questionar e reclamar: Deus está demorando, Moisés foi consumido, já era. E agora o que faremos? Todas as vezes que você começa a questionar aquilo que Deus está fazendo, pode ter certeza, o altar que você está construindo já não pertence mais a Ele. Ei, na quinta-feira nós falamos isso, nós não andamos pelas nossas emoções. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eles não aguardaram, eles não. Olha o que eles disseram: Arão, vem e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim. Posso te dar um exemplo aqui agora? Quem pediu para Arão edificar o altar aqui? Declare bem alto: o povo. Arão, sem questionar o porquê de conduzir, ou porquê de construir o altar, ele disse o quê? Tira os seus brincos e me dê o seu. Isso. Me dê o seu ouro. Isso. Sabe o que está acontecendo aqui? Pergunta para mim o que, pastor? A mesma coisa que você viu acontecer aqui, ó. O povo estava aqui, lembra disso? O Alan estava vindo, Arão. O povo começa a questionar Arão: e aí, o que vamos fazer? Nem sabemos o que aconteceu com esse tal Moisés aí. Não sabemos agora o que vai ser. Sem questionar, Arão fez o quê? Me dá suas pedras que eu carrego. Deixa que eu vou fazer um altar. Vocês estão aqui, gente? Tem líderes nessa casa? Saiba que as pessoas muitas vezes elas estão cansadas, mas elas estão precisando de você, e não que você faça tudo por elas. Amém ou não? Às vezes é você sentar, ouvir, permitir que ela abra o coração, para que elas sejam aliviadas, dividindo o fardo uns com os outros, mas continue a sua caminhada com Deus. Arão, sem titubear, sem questionar, disse: ok, tire os seus brincos de ouro e me dê dos seus filhos, das suas filhas, tragam todo para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e eles o derreteu e o fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Vou repetir isso aqui, guarda essa informação. Modelou com uma ferramenta própria. Foi uma ferramenta que Deus deu ou não? Quando eu disse: Alan, pega a sua pedra e carrega para o outro lado, eu falei: Alan, todas as pedras que você for vendo no caminho, você carrega junto. Quando ele decidiu pegar as pedras, ele estava usando a sua ferramenta própria. Não foi algo que Deus pediu, foi algo que Ele quis fazer. Todas as vezes que eu e você fazemos as coisas sem entender a vontade de Deus, sem temor de perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Sem a plena convicção e esperança daquilo que Deus está te pedindo, muitas vezes você está carregando coisas que não pertencem a você. Muitas vezes você está se apertando com coisas que Deus não te pediu, e aí depois você começa a questionar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, por que o Senhor está permitindo? Arão aqui pega as suas próprias ferramentas, recebeu, fundiu, transformando num ídolo. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Toda pessoa frustrada esquece aquilo que Deus fez. Toda pessoa magoada, toda pessoa ressentida, toda pessoa rixosa, toda pessoa que carrega raízes de amargura dentro do seu coração, ela cria dentro de si, parece uma amnésia, e esquece o que Deus fez, esquece o que Deus está fazendo, esquece primeiramente quem Deus é. Declare bem forte: eu não vou esquecer o meu altar. Porque todas as vezes que você esquece que você é um altar para a glória de Deus,
o seu coração vira palco de murmuração, o seu coração vira um palco de uma pessoa rixosa que só reclama, fica criando para si ídolos, deuses, se torna uma pessoa frustrada, inconstante, e aí não consegue ver Deus nas coisas, não consegue ver Deus em nada. Se Deus começa a demorar para fazer do teu jeito, você já começa a criar dentro de si incredulidade. Será que Deus mesmo existe? Será que Deus mesmo vai fazer algo que prometeu? Já passou tanto tempo, já passou tantos anos, será que Deus vai cumprir? Ei, não esqueça o seu altar, independente da estação, independente do sentimento, independente das emoções, Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não está demorando, Ele não demorou, Ele não vai demorar. Deus permanece sendo Deus, vai fazer todas as coisas no tempo determinado que Ele mesmo projetou. Ainda que a gente vê aqui esses homens e mulheres perdendo a noção do seu altar e edificando um altar a ídolos, Deus mostra para eles misericórdia e graça. Olhando para Moisés, naquele momento no monte, ele diz: desce lá, porque o teu povo. Moisés já diz: o meu povo? Está edificando para eles um altar para outro ídolo. Todas as vezes que nós esquecemos qual que é a nossa função e o nosso propósito nessa terra, que é entregarmos as nossas vidas por completo ao Senhor constantemente, todos os dias, independente daquilo que está acontecendo no cenário externo, começamos a edificar altares para outros ídolos, para outros deuses. Nessa noite eu quero te libertar de todo pensamento contrário à verdade de Deus, de toda idolatria, de todo sofisma. Que você seja livre por completo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre a sua casa. Que você aprenda a edificar um altar constantemente ao Senhor. Que você não se entregue aos prazeres desse mundo. Que você não se entregue aos prazeres da sua carne. Que você não se entregue às inconstâncias, mas que você possa constantemente viver verdadeiramente para a glória de Deus. A estação mudou, mas o fundamento permanece o mesmo. Cristo em nós, esperança da glória. Ainda que mediante as situações parece que Deus perdeu o controle, ou que Ele está demorando, saiba que Ele nos fará sempre ver com os nossos próprios olhos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vou começar a pregar agora, então vai abrindo a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, verso número 13. Já achou? Dão glória a Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, chamado a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quem começou a caminhar com eles? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Como que eles estavam? Olha para quem está do seu lado, vê se ele está feliz. Agora vamos continuar. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o... E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer? Pergunta para quem está do seu lado: como você custa a entender? E por que você demora a crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes, constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já veio, o dia já está quase chegando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa com ele estava Nessa noite nós estamos à mesa com ele. Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Que os seus olhos nessa noite sejam abertos, para que você possa reconhecer que nós estamos edificando um altar muito maior do que nós mesmos. Que Jesus se revele nessa noite de forma sobrenatural à sua vida. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram uns aos outros: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e não expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, declare: é verdade, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, ele está vivo e apareceu a Simão. Mas vamos lá. Jesus anda com esses dois homens e eles estavam indo pelo caminho de Emaús. Emaús, uma cidade de águas termais, de águas mornas, de águas. Então esses dois homens, dois discípulos, estavam se perdendo, estavam indo para lugares de mornidão, estavam se entregando a sua tristeza, porque Deus não havia feito aparentemente da forma que eles desejavam. Quando eles começam a falar com Jesus, eles começam dizendo que nós achávamos que esse Jesus, tal profeta, seria o homem que traria redenção para o povo de Israel. Imagina comigo Jesus andando com aqueles dois homens e dizendo: será que custa você crer? Por que demora para você entender? Não foi dito por todos os profetas o que ele faria e pelo que ele iria passar? Vocês estão aqui, gente? Não era necessário que tal coisa acontecesse. Então Jesus continua conversando com esses homens. Eles estavam indo para Emaús, terra, declare comigo, de mornidão. Terra de mornidão. Mais uma vez, terra. Só que Jesus não deixa os discípulos para trás. Jesus percebe que eles estão indo se isolar do seu propósito, se separando dos seus caminhos, para viver segundo a sua própria vontade. Se esse Jesus não fez da forma que a gente esperava, nós já havíamos crido que seria ele, não fez, agora compete a nós ficar numa cidade que as águas são mais tranquilas. Lá o povo de Israel não vai ser perseguido. Lá nessa terra de mornidão não vou ter cobrança, não vou ter que crescer, eu vou ficar na minha. Vou escolher um resort dos mais bonitos e vou me deitar em berço esplêndido e descansar para sempre. Eles só não contavam com uma coisa, mas eu não vou falar porque vocês não querem saber. Jesus não esquece ninguém.
Jesus não esqueceu da tua história. Jesus não esqueceu da tua vida. Jesus não esqueceu o tanto que você já caminhou até aqui. Ele não deixa nada passar batido. Ele jamais vai esquecer de todas as coisas que você já realizou com Ele. Então Ele vai fazer questão nessa noite de novamente nos colocar no nosso propósito, no nosso caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus então chega na cidade que eles estavam a entrar, Emaús. Jesus ia mais adiante, Jesus ia adiante. Eles insistiram: fique conosco. Jesus ficou ali, sentaram à mesa. E Jesus, como visitante, decidiu: já que vocês estão me dando comida, deixa que eu faça a oração. Já que vocês me honraram, me prestando esse auxílio, deixando ficar na casa de vocês, deixa que eu oro pelo alimento. Pegou o pão, deu graça, os partiu e entregou-os. Ao fazer isso, os olhos dos dois se abriram. Quando os olhos desses homens se abrem, imediatamente, declare comigo, imediatamente, eles voltam ao propósito que Deus esperava da vida deles. A palavra vai dizer que esses homens imediatamente voltam correndo para Jerusalém. Ei, eu não sei quanto tempo já havia que esses homens estavam andando no caminho de Emaús. Mas Jesus, ao encontrar esses homens e sentar com eles na mesa, diz: ei, esse não é o caminho que eu projetei para você. Esse não é o lugar que eu te chamei a assentar. Essas não são as águas que eu quero que flua do seu interior. Ei, eu estou aqui. Já não é o terceiro dia. No terceiro dia, o que iria acontecer? Então vá, porque eu estou vivo. Eu ressuscitei. Eu já não estou mais entre os mortos. E tudo aquilo que aparentemente era morte sobre a sua vida, ao Cristo ressuscitar, ao Cristo ressurreto que está sobre essa casa, abrindo seus olhos, tudo que era morte, tudo que era mornidão, tudo aquilo que era consequência do passado, começa a ser arrancado, nos conduzindo ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. E se você crê, aplauda ao Senhor por isso. A impressão que esses homens tinham que não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo. Jerusalém permanecia da mesma forma. Toda a terra continuava aparentemente da mesma forma. Eles só não contavam que Jesus já estava vivo. Então, antes de aparecer aos discípulos, Jesus aparece a esses dois homens. Jesus aparece às Marias no caminho, para testificar a elas que realmente ele estava vivo. Jesus agora sai de perto de Marias, das Marias, e diz: eu vou ali no caminho de Emaús, que tem mais dois que ainda não entenderam. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se você não estiver entendendo, fica tranquilo, Jesus já está aí. Seus olhos vão se abrir. Então esses homens, imediatamente quando teve os seus olhos abertos, correram para os discípulos. Correram gritando: ele de fato está vivo, ele ressuscitou. Declare bem alto: ele de fato está vivo, ele ressuscitou. Vamos lá, declare bem alto para quem está do seu lado: ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele ressuscitou. Se você crê, aplauda forte ao Senhor.
eu sempre digo, Deus não faz nada sem propósito. Deus sempre fez as coisas com propósito e de propósito. Então Jesus poderia aparecer primeiramente para quem? Para os discípulos que já estavam aguardando em Jerusalém, segundo a ordem que Ele mesmo já havia dado. Vocês estão aqui? Por que Jesus não fez isso? Porque quando Ele percebe que eu e você estamos prestes a desviar dos seus caminhos, a sair do centro da tua vontade, Ele sempre vem antes dizendo: ei, não abandone o seu propósito. Ei, não abandone o seu chamado. Ei, não largue a sua pedra. Ei, não deixe de carregar o seu altar. Ei, não abandona, porque eu sei que pode estar difícil. Ei, não abandona, porque eu sei que aparentemente não foi da forma que você desejava. Ei, não abandone, porque aparentemente não foi do jeito que você queria. Mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou vivo. Eu não estou morto, eu ressuscitei. O povo está sendo redimido. Israel, Jerusalém e todos os povos jamais serão os mesmos, porque eu já ressuscitei. Jesus jamais vai deixar alguém para trás. Agora eu gostaria que você se levantasse no seu lugar. Você vai vir aqui. Pode ser aqui, ó. Ou vamos fazer melhor. Coloca na frente da mesa as suas pedrinhas. Vamos lá, um de cada vez, bem rapidinho. Vem pelo centro e volta pela lateral pro seu lugar. Vai edificando as suas pedrinhas aí. Coloca aí na frente da mesa, isso. Vamos lá. Nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando. E como os 12 que carregaram as suas pedras, ao atravessar o Jordão, nós estamos atravessando para um novo nível nessa noite. Nós estamos edificando um altar que é maior do que nós mesmos. No mundo espiritual nós já estamos declarando: não há mais divisão em nosso meio. Já não há mais facção em nosso meio. Nós vamos edificar um altar maior do que nós mesmos para a glória de Deus. Vamos, traga a sua pedra. Levante ao Senhor um altar santo nessa noite. Quando as pedras se juntam, edificam-se altares, edificam-se o altar ao Senhor, e Ele responde com a tua glória. Porque Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo, e em breve virá. E nessa noite Ele já está aqui, recebendo a nossa adoração, recebendo as nossas orações. Essa casa jamais será a mesma, porque o Cristo vivo, maduro e ressurreto está sobre nós. Deus está levantando o seu povo nessa tarde. Deus está levantando o seu povo nessa noite. É tempo de uma nova aliança. Nós estamos quebrando aqui antigos padrões. Aquilo que era altares de ídolos agora é um altar para a glória de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, prepare o seu altar. Prepare o seu altar. Nós vamos carregar o nosso altar para a glória de Deus. Daniel capítulo 11, verso de número 31, ele diz assim: suas forças armadas, pode sentar, se levantaram para profanar a fortaleza e o templo. Acabaram com o sacrifício diário e colocaram um sacrilégio terrível. Estavam fazendo aqui agora aquilo que Arão estava fazendo com o povo, levantando altares a ídolos, com lisonja, corromperá aqueles que tiveram violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Tem alguém entendendo isso aqui? Dá um glória a Deus aí. 1 Timóteo capítulo 1, verso número 2.
A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas, e que deixassem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, que procede de um coração, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fizeram afirmações tão categóricas. Ei, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, começa a mostrar a esse povo, Timóteo, começa a revelar a esse povo que há um altar sendo edificado ao Senhor. Começa a chutar toda a idolatria, começa a tirar todo falso engano, começa a levar esse povo a um coração genuíno, a uma fé constante no Senhor, para que tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus seja destruído em nosso meio, e que haja um altar em unidade, solene, para a glória de Deus, para que possamos crescer e edificar ao Senhor aquilo que Ele deseja. Agora eu vou te explicar o que Paulo estava dizendo. A mesma coisa que Cristo nos ensinou. Quando nós construímos altares que não pertencem ao Senhor, quando nós servimos a doutrinas que não vêm da palavra de Deus, ao invés de reunirmos o nosso amor, a nossa intensidade em Deus, a nossa revelação, aquilo que Deus espera de nós, nós pegamos as pessoas e, como altares que não servem de nada para o Senhor, nós as espalhamos. Jesus vai dizer: aqueles que comigo não ajuntam, aqueles que comigo não ajuntam. Agora procura as pedras, aonde estão? Aonde estão as pedras, igreja? Aonde estão as pedras, igreja? Vai demorar quanto tempo para reuni-las? Sabe por quê? Porque por muito tempo nós achávamos que servir ao Senhor é esperar que Ele faça todas as nossas vontades, é esperar que Ele atenda todos os nossos compromissos. Posso te afirmar uma coisa, não fica triste comigo, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com o propósito que colocou dentro de você. E se ele não está sendo edificado para a glória de Deus, não serve de nada. Aí a gente olha para as pessoas como pessoas descartáveis. Não serve, eu espalho. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim: a partir de hoje, Cristo em mim vai ser esperança na sua vida, e nós juntos edificaremos um altar para a glória de Deus. E se você crê, aplauda forte ao Senhor por isso. Eu já estou terminando, mas eu quero ler Colossenses capítulo 2, verso número 6. A palavra diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, quem já recebeu, dá uma glória a Deus. Assim como vocês já receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Porque todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, nós não vamos só desprezar o propósito que Ele tem em nós, mas vamos desprezar tudo aquilo que está ao nosso redor. As pessoas já não têm tanta importância assim, elas já se tornam descartáveis. E aí é por isso que Cristo diz: quem comigo não ajunta. Sabe por que crucificaram Cristo? Porque Ele vivia uma maneira diferente da que eles estavam acostumados a viver. Sabe por que condenaram o nosso Senhor? Pergunta para mim: por quê, pastor?
porque eles achavam que ele tinha que entrar na caixinha, no padrão que eles tinham que criado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nessa noite eu oro pela tua vida, saia do meio da religiosidade, enraizados e edificados nele, firmados na fé, firmados como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias enganosas, que sem fundamento, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em os falsos mestres só têm uma motivação. Pergunta para mim qual é, pastor? Fazer a sua própria vontade, edificando o seu próprio altar. Faço o que eu quero, faço o que eu ordeno, mas não faço o que eu olha para quem está do seu lado e fala: Versículo 8 ele diz assim: sabemos que a lei é boa, a lei é se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Tem justos aqui? Então você já sabe que a lei não é por você, porque você já serve a ela, você já se submete às vontades de Deus, amém ou não? É para quem? É para quem é transgressor, é para quem é insubmisso, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, isso não tem em nosso meio, e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus. A nossa igreja, ela tem um fundamento, diga glória a Deus, e esse fundamento é a palavra de Deus. Cristo permanece sendo o cabeça dessa casa. Declare comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Todas as vezes que Cristo não estiver em nós, estaremos fundamentados em outra e qualquer outra doutrina. 1 Timóteo 1,15 diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio ao mundo para, dos quais eu sou o pior. Quem está falando isso aqui é Paulo. Vocês lembram que Paulo fazia? Quem lembra? Dá uma glória a Deus. Paulo matava os cristãos, perseguia-os, até ele ter um encontro com a verdadeira sã doutrina. Que nessa noite você tenha um encontro com Cristo vivo. Paulo tem um encontro com Cristo. Eu não sei se ele caiu do jumento, do cavalo, do camelo. Eu sei que ele caiu por terra na mesma hora, e ele imediatamente ficou cego, perdeu a sua visão. Da mesma forma que aqueles dois homens foram impedidos de ver, Paulo ficou do mesmo jeito. Então ele disse: quem é você que fala comigo? Jesus olhou para ele e disse: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele a quem você persegue. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus não vai te deixar para trás. Ainda que você até hoje tenha andado por caminhos tortuosos, ainda que você até hoje tenha perseguido a igreja, tenha feito algo contra Deus, ainda que até hoje você tenha levantado altares profanos, nessa noite Deus está trazendo a clareza de quem Ele é. Cristo está dando a liberdade de você escolher entre Ele e os ídolos, entre levantar um altar a Ele ou um altar às coisas desse mundo. Saia do meio da religiosidade. Ele diz: eu sou o pior deles. Paulo não estava falando isso de forma categórica. Eu sinto que era isso que queimava no coração de Paulo. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque depois de tantos anos perseguindo a igreja de Cristo, e agora sendo mensageiro, sendo enviado de Cristo para pregar as boas novas do evangelho, creio que Paulo sempre começava dizendo o seu testemunho, falando: cara, eu também já estive nesse nível de não aceitar, eu já estive nesse nível de ser contra tudo aquilo que ele falava. Eu sou um dos piores, mas um dia ele apareceu para mim,
E hoje Ele vai aparecer para você nessa noite, em nome de Jesus. Hoje Ele aparece para você, dizendo: filho, filha, eu não esqueci de você, eu não esqueci a sua história. Ainda que os seus olhos não tenham visto, eu sempre estive contigo. Ainda que você não conseguia reconhecer, eu sempre estive aqui. Porque eu sou Emanuel, Deus conosco. Ei, Deus que não nos abandona, Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então no versículo 16, perdão, ele disse: mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia. Eu alcancei. Paulo estava dizendo: eu sendo pior, alcancei a misericórdia de Cristo. Eu sendo um perseguidor, eu sendo um acusador, eu sendo um assassino, alcancei a misericórdia de Cristo. Para que em mim, bata no seu peito aí e declare isso: para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer, para toda a vida, e não somente nessa vida, mas a vida eterna. Daí ele continua dizendo: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. E quem crê diz amém. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra, seja a glória para todo sempre. E ele continua dizendo: Timóteo, meu filho, dou essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Olha para quem está do seu lado e fala: as profecias que estão sobre a sua vida vai se cumprir. Agora com fé, olhando além desse teto, olha para o alto, declare bem alto assim: você, meu irmão, minha irmã, combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Sabe por que alguém morre, Cris? Espiritualmente? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque naufragaram na fé. Esqueceram que vocês diariamente, assim como eu, está carregando para Ele um altar. Se você tiver coragem, erga a sua mão mais alto que você puder e declare assim: Senhor, eu sou um altar para a Tua glória. Sabe o que isso significa? Que quando nós entendemos que somos um altar para a glória de Deus, é impossível naufragarmos na nossa fé. Sabe por quê? Porque constantemente nós estamos dando a Ele a honra, a glória, a adoração e o louvor. Ao Rei eterno e imortal. Vamos? A Ele ministramos o louvor. Coloque-se de pé no teu lugar e declare isso. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Lucas 5:31. A palavra diz assim: o próprio Cristo Jesus respondendo a toda a multidão e aos fariseus. Pode continuar no fundinho, nós vamos voltar na canção. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao. Jesus não veio ao mundo só para nos ensinar como viver. Jesus não veio ao mundo só para nos ensinar a edificar um altar constantemente ao Senhor. Jesus veio ao mundo para que eu e você pudesse provar do remédio que traz para nós redenção dos nossos pecados, da nossa culpa, para que não venhamos andar mais debaixo de acusação, mas podendo experimentar da vida eterna que é Ele. Nós vamos ceiar o Senhor, mas antes de fazer isso, feche os seus olhos e curva a tua cabeça. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso número 4, a palavra vai dizer que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade dEle. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o seu testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, a vontade de Deus é que ninguém fique para trás. Não é a sua vontade que está em jogo hoje. Porque eu creio que você já entendeu. Que o que nós fazemos aqui refletirá por toda a eternidade. Nessa noite, o meu convite é que você faça a sua oração no seu lugar. Ele está nos chamando a edificar um altar nessa noite. Carregue o seu altar diante da presença do Senhor agora. Levante o seu altar ao Senhor agora. Entregue a Ele as pedras que você não estava carregando com edificação nenhuma, com propósito nenhum. Mas levante as pedras que Ele te deu e diga: Senhor, eis aqui o meu altar. Eu quero edificar a minha vida em Ti. Eu quero edificar a minha vida completamente em Ti. Eu me entrego, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Foi a Ti, Jesus, que eu me entreguei. É em Ti, Senhor, que eu creio. É em Ti, Senhor, que eu espero. É em Ti, Senhor, que eu anseio. Lava-me, Senhor, de toda falsa doutrina. Limpa o meu coração, Senhor, nessa noite. Começa a falar para Ele aí no seu lugar. Não se prende a minha oração não, vamos lá.
ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira talvez, e ainda não entregou sua vida completamente ao Senhor, ou está voltando a essa casa e voltando aos caminhos do Senhor, aonde você estiver, coloca sua mão sobre o teu coração. Quero orar contigo. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, essa é a sua hora. Você que está com a sua mão sobre o teu coração, vem aqui à frente que eu vou orar com você. Enquanto nós adoramos ao Senhor, erga sua voz aí no seu lugar, comece a adorar. É tempo de verdadeiros altares se levantar nessa casa. Deus está levantando uma edificação maior do que nós mesmos nesse lugar. Adoramos o teu nome, consagramos todo o nosso ser a ti. Você que está com a sua mão sobre o teu coração, vem aqui à frente. Quero selar sua mente. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Erga suas mãos no seu lugar e declara assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nessa noite eu declaro eu declaro diante dos céus e da terra diante dos céus e da terra que a ti que a ti eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, porque eu creio porque eu que creio o Senhor veio, que o Senhor veio, morreu, mas ressuscitou ressuscitou e em breve voltará. e em breve voltará. A ti, Jesus, A ti, Jesus, eu entrego a minha vida. eu entrego a minha vida. Pai, olha para cada uma dessas vidas que se entrega a Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tanto aqui quanto na internet, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam crescer verdadeiramente em Ti, Pai. Vivendo segundo o propósito que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, Pai, há planos nos caminhos. Revela o Teu propósito, abre os olhos espirituais. Gerações e revelações vindo do Teu coração, para a glória do Teu santo nome. Eu declaro e profetizo, meu Pai, a glória da segunda casa sobre a vida deles. Uma unção dobrada sobre eles.
de conhecimento, capacitação para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Que eles possam ir além. Pai, tira-os de águas mornas e façam fluir dentro deles águas, Senhor Deus, como dos seus rios, em nome de Jesus Cristo, fluindo do teu trono, para a glória do teu santo nome, e por todos os caminhos, meu Deus, que o Senhor os conduzir, eles possam ver a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Cristo Jesus. Como teu servo e sacerdote, eu os abençoo para essa nova estação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Diáconos, pode se posicionar aqui. O seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Meus amados, nós estamos em muita gente para a glória de Deus. Amém? E antes de você sair do seu lugar, quero te dar algumas instruções. Saia pelo meio, como você veio trazendo a sua pedrinha, e volta pelas laterais. Amém? Para não ficar todo mundo se batendo aqui, tá bom? Mas antes de pegar o seu cálice e o seu pão, saiba que isso é o remédio. Isso é remédio para a sua vida. Porque não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes, são os pecadores que precisam se arrepender. E eu creio que você já tenha feito isso hoje. Então, se você ainda está se perguntando, pastor, será que eu posso tomar a Santa Ceia? Deve. Se você já aceitou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, crendo nisso, você já está apto a comer do pão e beber do suco, porque ele é remédio para você. Mas antes de você fazer isso, eu quero te dar mais um ensinamento. Posso? Ele diz para nos avaliarmos. Porque todo aquele que come indignamente, come como? Indignamente, declara, indignamente. Come para sua própria condenação. Ou seja, todo aquele que come em pecado e continua cometendo pecado, está comendo de forma indigna. Amém ou não? Porque se eu sei que é pecado e continuo cometendo, se torna iniquidade. A iniquidade nos afasta de Deus. Então Paulo vai dizer, é por isso e é por esse motivo que há muitos doentes em nosso meio. Estão aqui? É por isso que tem muitos fracos em nosso meio. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ele não está falando de você. Amém? É por isso que é necessário um verdadeiro arrependimento. É a gente sondar o nosso coração e dizer assim, Senhor, por um acaso, declare assim comigo, por acaso, será que ainda há algo que me impede? É assim que nós nos avaliamos. Se há algo, Senhor, porque nós sabemos quando nós estamos errados, sim ou não? Confessamos ao Senhor e dissemos, Pai, tem misericórdia de mim. E aí nós estamos aptos a tomar do sangue que nos redimiu e comer do corpo que se entregou por nós naquela cruz. Então nós vamos adorar, vou te dar mais um minutinho. Se tiver algo que você ainda precisa se arrepender, faça isso. Mas não fique sem tomar esse remédio nessa noite, para que ele possa te conduzir a um novo nível, e você possa, em nome de Jesus Cristo, ser edificação, como parte desse corpo que estamos levantando nessa terra. Amém ou não? Então nós vamos adorar o Senhor. Você que ainda precisa, fica no seu lugar. Agora você que já fez isso e se sente livre, pode sair do seu lugar e pegar o seu cálice aqui à frente. Venha pelo meio, volta pelas laterais, e nós vamos continuar adorando ao Senhor aqui. O
proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Todo mundo já pegou? Pegou? Falta alguém? Sim ou não? Se você ainda não pegou, dá um tchauzinho com a sua mão assim, a gente vai levar até você. Todo mundo? Então pegue o seu pãozinho aí. A palavra vai dizer que Jesus, sabendo que era chegada a hora, reuniu os seus discípulos e partindo o pão ele disse: esse é o meu corpo que será entregue em favor de vós. Comei-o sempre em memória de mim. Esse é o corpo que foi entregue pela minha e pela sua vida, nos trazendo a redenção. Esse é o corpo que levou sobre si as nossas dores, enfermidades e os pecados. Então erga com carinho o seu pão e declare assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu corpo que por mim foi entregue naquela cruz. E eu te peço que ao comer do teu corpo eu seja enxertado na videira verdadeira. Que a partir de hoje eu seja um altar para a glória de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Coma do teu pão. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Você está com o seu cálice aí? Então você vai trocar esse cálice com umas 2, 3 pessoas. Você vai dizer assim para ela: nessa noite eu escolhi edificar um altar com você. Vai lá. Pode fazer uma bagunça aí. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Seja exaltado, Jesus. O céu te adora. A ti toda a glória, a ti toda a honra, Pai. Nós exaltamos o teu santo nome. Ressuscitaste, vivo estás. Tu é o Rei. És invencível, inigualável, hoje pra sempre Nós chamamos, Pai. reinarás. Nós trazemos a existência o céu Teu nessa é terra. o reino, Tu é o Rei. tu é Tu é a a glória. glória, acima
de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Você já fez? Se você já trocou o seu cálice, erga ele o mais alto que você puder. Na noite que ele estava para ser traído também, pegou o suco, levantou dando graças ao Senhor, disse: esse é o meu sangue que será entregue por vós. Esse é o sangue que lava-nos. Esse é o sangue que nos justifica. Esse é o sangue que tira todo e qualquer peso que não vem dele. Esse é o sangue que, ao entrar sobre as nossas vidas, é um remédio que nos cura de toda ansiedade, toda depressão, porque ele é o próprio Cristo, e nele nós receberemos uma vida plena. Todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ao tomar desse suco nessa noite, que nós sejamos não só enxertados à videira verdadeira como já fomos, mas que do nosso interior venha fluir o mesmo pulsar que pulsava no coração de Jesus, o mesmo sangue que corria nas veias de Jesus. Pai, nessa noite eu oro pelo teu povo, que ao tomar desse suco da videira, meu Pai, nós possamos ter, se necessário, o nosso DNA trocado, que toda acusação, que toda condenação nessa noite seja arrancada do nosso meio, que toda a divisão, toda a facção, Senhor Deus, seja dissipada, e que o Senhor em nós, meu Pai, possa edificar nessa cidade, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória e para a tua honra, um altar santo, genuíno e verdadeiro, para que as pessoas, ao nos olhar, não mais nos vejam, mas vejam a ti, e nós venhamos nos tornar, não somente aqui, mas por onde andarmos, imagem e semelhança de um Deus que é vivo. Eu abençoo os teus filhos, Pai, e ao tomar desse suco, Senhor, as nossas vidas sejam completamente transformadas para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Toma do teu suco. Exalte o nome dele no seu lugar. Pra sempre adorado é, pra sempre é. Se é pra Jesus, dá pra aplaudir melhor. Ressuscitou. Se é pra Jesus, dá pra fazer melhor. Ressuscitou. Vamos. Pega as suas mãos e diz: Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo. pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Dê toda a glória, dê toda a honra, exalte ao Senhor, dê o seu melhor aplauso a Ele. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a majestade, toda a adoração. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Glória a Deus.